Olá! Se você quer saber mais sobre a área de medicina canabinoide na veterinária, venha conhecer a história da nossa convidada, Renata Almeida de Araújo, que traz uma série de informações super importantes para você que já percebe o quanto essa área em crescimento é importante para o paciente e para o seu bem-estar. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Renata Almeida de Araújo é médica veterinária formada pelo Unesp de Jaboticabal, fez mestrado e está finalizando o doutorado na mesma instituição. Ela trabalha com cannabis medicinal, fez o curso do PET Cannabis da UFSC, o curso da Unifesp, do MovRecam, e outros cursos de formação também que ela vai comentar aí ao longo do papo. Então, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, Rê. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer ter espaço para falar de um assunto que eu gosto tanto e que eu tenho me dedicado tanto há um tempo tão grande agora já. Então, Rê, como é que surgiu o desejo de trabalhar com cannabis medicinal? Porque a gente sabe que, né, é um assunto relativamente recente, principalmente a regularização, né, a possibilidade de utilização terapêutica desse princípio, e aí a gente tem, né, vários cursos aparecendo, então às vezes a pessoa que tem interesse na área fica até em dúvida sobre como ela pode começar ali a se desenvolver na área. Então, como é que foi isso para você? Eu digo que minha caminhada nessa área é muito longa, porque eu já me interessava pelo assunto lá em 2010, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha muito interesse, eu trabalhei com farmacologia no meu mestrado, trabalho com farmacologia no doutorado, e quando eu acabei o mestrado, eu queria muito, né, isso no final de 2012, eu queria muito trabalhar, na época era com canabidiol, ninguém falava muito de trabalhar com medicamento full spectrum, com plantas, enfim, né, a gente sempre pensava em alguma coisa medicamento isolado, trazido de fora, importado, e isso era era uma ideia muito ousada que não foi abraçada, né, naquele momento, e eu sempre estudei como curiosa, sempre tive interesse no assunto, mas eu, de fato, despertei para profissionalmente, né, redespertei profissionalmente para esse assunto, quando o meu cachorro teve câncer. Eu tinha um Golden Retriever, que era a paixão da minha vida, e ele teve um hemangiosarcoma. E aí, o que foi prescrito para ele foi quimioterapia tradicional, uma expectativa de vida que não era muito feliz naquele momento para a gente. Meu cachorro era um cachorro que ele era cardiopata, ele teria que tomar uma quimioterapia que poderia prejudicar, né, essa cardiopatia. Então, pesando tudo isso, a gente decidiu procurar um veterinário, canabinologista, para atender o meu cachorro. E quando eu conheci esse veterinário, ele tinha um curso de capacitação, que é o PET Cannabis, e eu resolvi fazer o curso. E mesmo depois que eu fiz o curso, eu ainda demorei um pouco para ter segurança para ir atender, né? Nesse meio tempo, eu estudei muito por conta, muito artigo, muito livro, muita coisa que saía, né? Eu ia captando. E aí, quando foi no final de 2020, né, no começo de 2021, eu de fato comecei a atender e ter mais casos clínicos e começar a me envolver mais nessa área. Mas foi tudo muito devagar, justamente porque é um assunto que a gente não aprende isso na faculdade, a gente não tem contato com isso na faculdade. Tudo que eu aprendi a respeito disso, eu tive que buscar depois, né? Então, assim, eu demorei para construir essa segurança na área, para poder estar preparada, para me sentir preparada para atender um caso, para assumir um caso. Então, assim, isso foi tudo muito de passinho, não é fazer um cursinho de capacitação ali no final de semana e achar que você vai atender, né? Os passos têm que ir pouco a pouco. E aí é bem interessante a gente comentar que tudo que envolve, né, essa parte mais integrativa, às vezes esbarra em uma série de preconceitos, uma série de lendas, uma série de questões de, mas eu não acredito que isso funciona. Então, assim, quais são as indicações mais frequentes? A gente sabe que é uma área que ainda tem muito estudo sendo desenvolvido, provavelmente surgirão outras indicações aí ao longo do tempo, mas quais são as áreas na medicina veterinária que a gente tem mais indicação de utilização? E também se você trabalha só com pet ou se você já chegou, né? Eu sei que você tem contato aí com o mundo equestre, se você já chegou a utilizar em outras espécies também.
Em relação aos meus pacientes, atualmente eu só atendo PET, né, com terapia canabinoide, até tem interesse em, né, futuramente estender para outras espécies. Com a cannabis, a gente ainda tem o agravante de ser um medicamento advindo de uma planta que é permeada de todo um preconceito social por causa do uso recreativo, do uso de forma não medicamentosa. Então, sim, a gente tem muitas barreiras de preconceito para vencer, mas eu acho que a grande chave de tudo isso é a gente trazer informação de qualidade e não só nós, profissionais da área, divulgarmos de uma forma ampla, mas a gente ter o cuidado de, durante a consulta, né, daquele paciente, a gente ter muita paciência, muita clareza para explicar para aquele tutor o que a gente está trazendo para esse paciente, né? Que tipo de medicamento quais são os benefícios, como que ele age, né? De forma que seja esclarecedora, né? E que quebre esse ciclo de preconceito e que esse tutor, ele passe a ser um agente multiplicador de informação boa, de informação de qualidade e não de informação permeada com preconceito. Eu acho que isso é muito importante, né, para a área e para a gente poder trazer isso de forma mais palpável para o tutor, né? Em relação às áreas que a gente pode atuar, né, com mais eficácia com a cannabis na medicina veterinária, principalmente, né, para controle de dor, a gente tem uma resposta muito importante de controle de dor, tanto em manejo conjunto, né, que tem pacientes que eles estão em polifarmácia, eles tomam uma série de medicações e a gente consegue muitas vezes diminuir muito a quantidade de outros agentes analgésicos, anti-inflamatórios, que esse paciente acaba tendo que tomar, ou até como medicamento único. Tem paciente que não responde muito bem a uma série de terapias, a gente tem paciente que não pode receber uma série de terapias por questões de patologias que eles já tenham associadas ali, e a cannabis vem como um medicamento que consegue transpor essas barreiras que às vezes o paciente tem ali e oferecer uma resposta de qualidade para ele. Além da dor, a gente tem um efeito muito, muito interessante em pacientes com síndrome de disfunção cognitiva. Pacientes geriátricos, eles tendem a responder muito bem ao tratamento. Quando a gente pensa num paciente geriátrico, a gente pensa num paciente que muitas vezes ele tem uma série de comorbidades, ele toma um monte de medicamento, né? E quando a gente insere um medicamento que consegue tratar, às vezes, várias doenças, várias condições que ele tem ali ao mesmo tempo, isso é muito benéfico para o paciente. Então, assim, a cannabis, ela age muito bem, por exemplo, na síndrome de disfunção cognitiva, assim como no Alzheimer, no ser humano, né? Os mecanismos são muito semelhantes. No paciente veterinário, a gente tem uma resposta muito boa. Pacientes que têm alteração de comportamento, alteração de agressividade, disfunção de ciclo de sono e vigília, a gente tem uma resposta muito interessante também. Além de tratamento de convulsões, tratamento de outras condições autoimunes. É bem bacana, porque são indicações amplas e, na realidade, tem essas questões que você trouxe, né? A gente, às vezes, pensa em um paciente, por exemplo, que tem uma dor osteomuscular crônica, e aí é um paciente que é nefropata e não pode tomar um anti-inflamatório porque acaba com o rim, e aí você não tem muitos recursos para controlar a dor. Então, é bem interessante a gente realmente ampliar a abordagem, principalmente para esses pacientes, né? Que a gente brinca da poliesculambose múltipla, né? O paciente tem um monte de comorbidade, um monte de alterações, e às vezes a gente se vê realmente sem recurso, é necessária a integração dessas diferentes áreas, assim como já vem entrando aos poucos, né? A gente já conversou com veterinários sobre acupuntura, algumas outras abordagens que é interessante como a gente percebe que quando o tutor já utilizou para ele, é mais fácil ele aceitar. Mas às vezes ele, eu nunca usei, acho que não funciona, eu não acredito nisso, e a pessoa acha que parte de uma crença pessoal a coisa funcionar ou não funcionar, né? Então... Eu tenho uma experiência com os tutores que começam a fazer tratamento com os pacientes, que é justamente o contrário. Eu tenho uma grande porcentagem de tutores que procuraram médicos canabinologistas e começaram a se tratar para ansiedade, para dor crônica, para uma série de condições que eles tinham
e não faziam ideia de que a cannabis poderia ser bacana para eles, e aí quando a gente traz isso para o cachorro, para o gato, eles falam, mas se eu tratar, vai funcionar em mim também, e procuram médicos para ajudá-los nesse sentido. Então, assim, é muito legal ver a inversão aqui nesse sentido, e eu acho que isso vem muito dessa quebra do preconceito ali que a gente tem, principalmente durante o tratamento, quando o tutor começa a ver a resposta no paciente, né? Meus pacientes, eu adoro os velhinhos, né? Meus pacientes geriátricos, a maioria dos meus pacientes é geriátrico, né? E aí eu adoro receber essa mensagem aqui. O fulaninho hoje acordou e ele destruiu tal coisa assim, porque ele foi brincar com o outro lá, que ele nem brincava mais. Parece que ele está 5 anos mais novo. A gente vê o animal voltando, né, a fazer coisas que ele fazia anteriormente, né, por causa do bem-estar que a gente consegue com o tratamento. Então, eu costumo falar para os meus tutores que eu não prometo aumentar a expectativa de vida deles, né? O ciclo deles, principalmente quando a gente fala de paciente geriátrico, com cuidado paliativo, o ciclo deles está ali, a patologia ela tem um curso natural. O que a gente vai oferecer é mais vida durante o tempo que ele tiver à disposição dele, né? O grande diferencial do tratamento com cannabis é essa modulação que ela faz e promove bem-estar, né? A gente consegue uma resposta muito interessante para os pacientes. E aí, considerando os cursos de formação que você fez, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, né? A gente, às vezes, tem abordagens diferentes, tem cursos que aprofundam mais, tem cursos que são mais superficiais, que é mais aquela passada geral, só para você se inteirar o que é aquele assunto. Então, dos cursos que você fez, o que você tem para trazer para o pessoal que tem interesse na área? Existem muitos cursos aqui no Brasil, né, e fora, em algumas associações fora do Brasil também, e é justamente isso. Cada curso ele tem um tipo de abordagem. Muitas associações, elas promovem cursos, e cursos que são não só para veterinário, mas para a população em geral, para pacientes, para quem tem interesse em tentar um habeas corpus preventivo para poder plantar seu próprio medicamento. Então, assim, existem vários tipos de curso de capacitação, tanto de instituições privadas quanto dessas associações. O primeiro curso que eu fiz, que foi do Pet Cannabis, ele é um curso de formação de prescritores, né? É um curso muito interessante que aborda do ponto de vista veterinário, é um curso para veterinários, né? E foi um curso que foi muito, muito interessante para mim, para entender o universo clínico ali da cannabis, mas eu ainda não foi um curso que me trouxe completa segurança, até porque, apesar de estudar muito tempo, eu não tinha essa experiência clínica do consultório, porque eu era da pesquisa, né? Eu era do laboratório. Então, assim, essa migração para mim foi um pouco mais difícil. Esse foi o primeiro curso que eu fiz. Em seguida, eu quis fazer o curso de extensão da Unifesp com a Movrecan, que é o Movimento de Regulamentação de Cannabis Medicinal, que ele é um curso que ele nasceu numa paróquia em São Paulo, com o Padre Ticão, e depois teve o respaldo da Unifesp, né, para prosseguir como um curso de extensão, e é um curso que ele ao mesmo tempo que ele é geral, ele é muito profundo, porque ele é um curso que ele vai desde lá da área jurídica, né, explicando quem é a cannabis do ponto de vista jurídico no Brasil, como que foi desenvolvido todo o proibicionismo e como lentamente a gente está desenvolvendo essa liberação. Então, vai desde essa parte jurídica até aplicações nas especialidades, na odontologia, na psiquiatria, na dermatologia, na veterinária, mas a veterinária é uma aula desse curso, mas é um curso muito interessante, tanto para profissionais da área da saúde, quanto para pacientes, quanto para pais e mães e tutores de pacientes. É um curso aberto à população, um curso gratuito, e é um dos melhores cursos que a gente tem no Brasil. Quem quer entender o universo da cannabis, eu sempre falo que esse é o primeiro curso que deve ser feito. Ele é um curso muito, muito interessante, ele é gratuito e está disponível no YouTube. Outro curso que eu fiz, que foi sensacional, é o curso da Red Cannabis com a Movrecan, que é uma instituição colombiana, né, que junto com, tem algumas parcerias com o México e outros países da América Latina, tem um braço aqui no Brasil também, e ele é um curso de atualização para prescritores. Então, assim, a gente tem uma
dá uma refrescada na parte, nos fundamentos, mas ele é um curso principalmente de discussão de casos clínicos, né? Ele é um curso que ele traz muita discussão de caso clínico e é muito interessante, assim, ele tá, inclusive vai ter uma edição, tá tendo uma edição agora dele no Brasil, muito bacana. E aí estudar por fora, tratados e artigos e muita coisa, e muita discussão com o pessoal da área. A área é uma área muito acolhedora, então, assim, as pessoas, até porque é uma área que ainda é muito pequena, a gente não tem um número muito grande de profissionais, então acaba que o pessoal meio que se conhece, a gente troca uma figurinha ali a respeito dos casos, né? Sai um artigo, um manda para o outro, então, assim, a gente é um meio muito unido. Quem tá disposto a entrar nessa área vai ser muito bem abraçado e muito acolhido. É bem interessante isso aí, porque, na verdade, é isso, né? A gente tem essas áreas que começam a despontar dentro da medicina veterinária e a gente precisa de um corpo de profissionais que troque experiências exatamente para potencializar esse crescimento. Senão fica cada um ali no seu quadradinho, né? Guardando a experiência para si, e a gente sabe que, até em termos de pesquisa, né, a gente precisa realmente de um suporte financeiro, de uma condição, né, de ter pacientes ali para poder testar, né, formas diferentes de conduzir o tratamento. Então, ainda tem provavelmente muita coisa aí para ser descoberta, desenvolvida e trazida, né, para a prática clínica. Inclusive, você começou a falar sobre dor crônica, né? Já pensei que vários pacientes veterinários, eu falei, cavalos com laminite, né, questões aí que a gente pode... E nessa parte de modulação inflamatória, né, no caso da laminite, porque a laminite envolve uma questão inflamatória muito sistêmica, né, e a cannabis, ela trata isso muito bem, a parte intestinal, de mucosa intestinal, de preservação, de redução de produção de radical superóxido, então, assim, tem modulação de produção de mediador inflamatório, então, é uma área bem interessante. A gente pode pensar em alguma coisa com os grandes animais aí. Com certeza. E aí, Rê, como é que é essa questão, né, do acesso ao medicamento, qual é a forma de administração, como é que isso é oferecido ao paciente? Porque às vezes a pessoa acha, né, tipo, não sei, a gente tem todo tipo de pessoa acessando informação no mundo. Então, tipo, será que eu vou ter que sentar e fumar um ali do lado do meu animal, né? Porque a gente tem, às vezes, casos de atendimento em pequenos animais, não é minha área de atuação, mas eu já testemunhei atendimentos assim. O cachorro comeu o negócio ali que caiu no chão. E aí ele teve uns sinais aí estranhos, né? Sinais de intoxicação, etc. Então, só para esclarecer para o pessoal que não tem acesso a essa informação, às vezes ainda está meio perdido ali nesse contexto, como é que é feito o tratamento desses pacientes? Vamos começar. No Brasil, quem regulamenta a importação de medicamento é a Anvisa. Nossa profissão é regulamentada pelo Ministério da Agricultura. Então, o veterinário não tem autorização para prescrever medicamento importado. A gente só pode prescrever medicamento que é produzido no Brasil. Isso nos faz ficar dependentes das associações, né, canábicas que passaram, né, há poucos anos, começar a atender médicos veterinários, acolher prescrições veterinárias, e hoje a gente tem uma série de associações que já acolhem prescrições veterinárias e fornecem o medicamento. A gente tem uma associação veterinária também, espero que em breve a gente tenha outras se formando, né, para atender exclusivamente veterinários, mas por enquanto a gente conta com a parceria dessas associações, que inicialmente eram só para atender pacientes humanos e agora nos atendem também. É um medicamento de venda controlada, então sempre que a gente vai fazer a compra do medicamento, o tutor ele precisa fazer um cadastro, né, junto à associação, né, com todos os documentos, a prescrição de um veterinário que trabalhe com cannabis e que seja afiliado da associação ou que tenha contato com a associação, né, e aí o medicamento é adquirido através dessas associações. A gente que é da área espera muito que dentro de pouco tempo a gente tenha uma regulamentação jurídica que nos atenda de uma forma melhor, porque aqui no Brasil a gente acaba ficando muito restrito em relação ao leque de medicamentos que a gente tem a utilizar, né? A gente utiliza principalmente medicamentos sempre full spectrum, né, que são os medicamentos feitos com a planta toda, que tem todos os princípios ativos, THC, CBD, CBN, CBG, terpenos, flavonoides, né? A gente não trabalha com medicamento isolado, porque os medicamentos isolados eles são importados, então a gente não tem acesso. Mas, em geral, a gente trabalha com óleo, né? Extratos oleosos diluídos. E a gente tem
Tem algumas associações que elas têm pomadas, a gente tem apresentações para uso tópico, spray nasal, né? Mas fora do Brasil, existem uma série de preparações na indústria, né? Petisco, para veterinária, petisco, ração impregnada, né? É possível fazer supositório, é possível fazer uma série de aplicações e que a gente não tem acesso aqui justamente porque a gente não tem toda essa regulamentação e a indústria não pode vir para cá, não pode nos fornecer. Então, assim, a gente fica um pouco limitado. As vias de administração são as mesmas que nos pacientes humanos, né? Principalmente via oral, tanto mucosa sublingual quanto pela via digestiva. Quando a gente faz pela mucosa, a absorção é bem mais rápida, mas o tempo de ação também é um pouco mais rápido. Quando você oferece com um petisquinho que ele engole ali, principalmente se o animal está com o estômago cheio, né? Se foi após uma refeição, o tempo de esvaziamento gástrico vai fazer com que demore um pouco mais a atingir o pico plasmático. É uma via de administração que é bem interessante para a gente poder espaçar mais as dosificações, né? Poder fazer de 12 em 12 horas, por exemplo. A gente pode fazer por via retal, como eu disse, intranasal, tópica. Então, assim, as vias de administração são várias, mas acaba que aqui no Brasil a gente fica um pouco mais restrito em relação a isso e geralmente a gente utiliza via oral. Eu tenho alguns pacientes que fazem uso tópico também. Então, para a utilização aqui no Brasil, você tem que ter feito curso, tem que estar tudo regulamentado, você tem que estar cadastrado para ser um prescritor, como você comentou anteriormente, né? Não é aquela coisa, eu olhei ali, achei interessante, sou médico veterinário, tenho CRMV, posso prescrever. É aquela coisa assim, Thaís. Da mesma forma que eu, terapeuta canábica, se eu sou uma veterinária formada e eu tenho CRMV, eu posso fazer uma cirurgia. Eu tenho autorização para fazer uma cirurgia, mas eu não devo fazer uma cirurgia, porque eu não tenho capacitação para isso, entende? Da mesma forma, o veterinário, ele pode prescrever cannabis, mas se ele não tem capacitação para fazer o acompanhamento desse paciente, ele deve prescrever? Não deve. Porque a cannabis, ela não é um medicamento igual a dipirona, por exemplo, que você faz tantos miligramas por quilo e é essa a dose do paciente. Você tem um intervalo de dose ali. A dose da cannabis depende muito da sensibilidade do paciente. Então, assim, eu tenho paciente de 2 quilos que toma muito mais medicamento do que o paciente de 40 quilos, né? E isso a gente só consegue fazer com acompanhamento de perto. Eu falo que terapia canabinoide é coisa para veterinário que gosta de gente, que a gente sabe que a gente tem uns colegas que falam assim, eu fui fazer veterinária porque eu não gosto de gente, eu só gosto de bicho. Terapeuta canábico, ele tem que gostar de gente também, porque a gente precisa estar muito em contato com aquele paciente, a gente depende de que aquele tutor preencha diário, né, a respeito da evolução desse paciente, comeu melhor, dormiu melhor, está com mais atividade, está salivando, está com incontinência, tudo isso todos os dias. Eu preciso que ele me dê feedback de 15 em 15 dias desse paciente, enquanto ele está em fase de adaptação. Então, assim, não é um tratamento que a gente entregue e vira as costas, né, e o tutor se vira. E, além disso, né, o que eu acho importantíssimo a gente pontuar é que quando a gente prescreve cannabis, a gente tem que informar esse paciente, orientar esse tutor, na verdade, a como adquirir esse medicamento, porque senão você vai deixar esse paciente na mão de fornecedor XYZ na internet que pode estar vendendo gasolina com óleo de coco, entendeu? Então, assim, a gente precisa apresentar para esse tutor associações que sejam idôneas, que produzam medicamentos certificados, que a gente saiba o que a gente está mandando para esse paciente, porque já aconteceu comigo algumas vezes de receber paciente e falar assim, porque o fulano de tal falou para eu dar cannabis para o meu gato, para o meu cachorro, e falou para dar umas 2 gotas. Eu falei, mas 2 gotas de quê? Do medicamento de cannabis. Eu falei, mas tem uma série de medicamentos de cannabis, cada associação tem seu catálogo. E assim, a gente tem que conhecer o catálogo de cada associação, a gente tem que conhecer a genética que cada associação usa, é muito importante que a gente peça laudo para essas associações, né, da composição, porque cada medicamento, ele vai ter uma composição. Eu costumo falar que cannabis é igual alface. Quando a gente vai no mercado, não tem alface crespa, alface lisa, alface pé de galinha, cannabis é a mesma coisa. E cada uma das variedades, ela tem uma composição de canabinoides diferentes. Não é toda variedade que vai ser interessante para tratar dor.
Não é toda variedade que vai ser interessante para tratar um paciente com câncer, não vai ser toda variedade que vai ser interessante para tratar um paciente com ansiedade de separação. Cada uma das variedades, de acordo com a combinação de canabinoides e terpenos e flavonoides que ela tem presente na planta, vai ser mais interessante para cada um dos pacientes. E é papel do terapeuta canábico buscar esses certificados, conhecer o medicamento de cada associação com quem ele trabalha. Por isso que, às vezes, assim, o paciente fala, mas o medicamento de tal associação é muito caro, eu posso buscar medicamento em outra associação? Não é o ideal, porque a outra associação, se for uma associação com a qual eu tenho contato e conheço o perfil, a gente até pode adaptar, mas eu não posso simplesmente falar, procure uma associação, né? Porque eu posso deixar, o medicamento que ele vai receber pode não ser o que é o ideal para o paciente dele, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, não só prescrever e entregar. Excelente, porque eu não conheço nada dessa área e eu não fazia nem ideia de tudo que você está trazendo hoje. Então, acho muito bom, porque tem essa questão, né? Quando a gente vai trabalhar com compostos que têm origem em plantas, não é um composto sintético fabricado por uma indústria farmacêutica que está ali purificado. Precisa de muito estudo também, né? Não é oba-oba, como praticamente nada na veterinária é. A gente tem, às vezes, né, aquelas pessoas que acham que vou passar 5 anos na graduação ali, vou arrancar meu couro e aí boa, e aí eu estou preparado para trabalhar e, né, atuar loucamente, porém não, né? Hoje, coincidentemente, hoje veio uma lembrança da minha formatura no meu Facebook, eu olhei para minha cara de formatura e eu falei, eu mal sabia que a coisa estava só começando, né? Quando a gente se forma, a gente fala, acabou. Não, não acabou, né? Agora é que começa. Então, assim, a gente nunca pode parar de estudar, né? A gente precisa se dedicar e se capacitar. Eu falo que, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com cannabis, eu me despertei para outras áreas da veterinária, né? Que dão suporte, que eu preciso. É lógico, eu tenho meus pacientes que fazem tratamento oncológico, eles têm o oncologista deles. Eu não me meto no tratamento do oncologista, do clínico que estiver à frente do caso, mas eu preciso ter embasamento de outras áreas que os meus pacientes vão me trazer, né? Que eu vou precisar discutir com os especialistas das outras áreas. Então, assim, além da nossa área, a gente tem que ter uma visão global das outras áreas também. Ninguém precisa ser especialista em tudo, óbvio, mas a gente precisa ter uma visão das outras áreas e a gente só tem isso se a gente não parar de estudar, né? E não parar de trocar ideia, trocar figurinha com outros profissionais. Eu acho que isso é muito importante. Então, é exatamente isso, não é oba-oba, não é formei, eu posso prescrever, não é assim que funciona. Não fiz um cursinho de final de semana, tá legal. Exato. E é interessante também a gente pensar, né, nessa questão da multidisciplinaridade, porque a gente tem algumas áreas, então, por exemplo, a gente já trouxe pessoas que trabalham com cuidados paliativos, e aí a gente precisa de fisioterapeuta, acupunturista, né, a cannabis agora, você trazendo essa série de informações, também é super bacana para pacientes com uma série de condições diferentes, que é muito comum no paciente que está em cuidado paliativo também, que você sabe que tem ali, né, uma limitação, às vezes, de interação entre medicamentos e etc. A gente já teve papo também com geriatras, e no final das contas, a grande base para tudo é a clínica geral. Então, você precisa ter uma boa percepção da clínica geral, entender particularidade de espécies, porque provavelmente tratar cachorro não é igual a tratar gato. Embora você trabalhe... Né, embora você trabalhe com pets, né, a gente geralmente engloba aí nesse combo, né, cão e gato, mas as próprias universidades às vezes já estão até fazendo uma separação na clínica de pequenos animais, porque o gato não é um cachorro pequeno, né? Então, assim, o que você tem de particularidade, assim, com relação ao tratamento de cães e gatos? Thaís, na verdade, assim, cães e gatos, eles ambos têm receptores canabinoides, apesar da distribuição desses receptores ser um pouco diferente em cada uma das espécies, né? A gente sabe que gato ele tem um pouco mais de sensibilidade a THC, então a gente tem que tomar cuidado, não que a gente não possa usar, a gente pode usar, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o medicamento com alto THC por causa de ansiedade, né? Então a gente tem que fazer a sensibilização de forma mais lenta, com medicamentos bem menos concentrados. E a grande questão da terapia canabinoide, independente se a gente está tratando cão ou está tratando gato, é que é uma terapia totalmente individualizada. A gente pode ter 2 cães da mesma raça, com o mesmo peso, com a mesma patologia.
provavelmente a gente vai ter que usar o mesmo tipo de medicamento, mas não obrigatoriamente eles vão responder da mesma forma. Então, é um tratamento que ele, obrigatoriamente, ele tem que ser individualizado. Não existe uma prescrição minha que seja igual à outra. Cada prescrição é única e cada acompanhamento é único. Cada paciente tem seu diário, cada tutor vai ter que fazer os ajustes de acordo com aquele paciente. Então, não é uma terapia simples de se fazer. Eu tive uma discussão com um colega que, inclusive, agora está começando a trabalhar com terapia canabinoide. Lá no começo, quando ele não conhecia nada, ele falou assim, mas não é muito pouco você trabalhar com um medicamento só? Eu falei, é a mesma coisa que você falar para o ultrassonografista, mas não é muito pouco você trabalhar com um método diagnóstico só, né? Então, assim, a cannabis é um mundo, né? Existem muitas coisas a respeito da cannabis. Então, assim, independente de particularidades de cães e de gatos, né, a gente precisa entender que os tratamentos são individualizados. Deixa eu só colocar, você falou lá atrás a respeito de intoxicação, isso é uma coisa que eu acho importante a gente colocar. As pessoas têm muito medo de intoxicação com cannabis, né? Do cachorro ou do gato tomar e ficar chapado. Uma particularidade muito interessante é que quando a gente utiliza medicamento com alto THC em gato, muitas vezes eles hiperexcitam em vez de ficar prostrados, né? Principalmente no início do tratamento e mesmo com doses baixas. Então, a gente tem que fazer tudo muito devagar, né? Mas em relação à intoxicação, é muito difícil a gente ter intoxicação medicamentosa. Quando que a gente tem intoxicação medicamentosa? Quando você tem um erro de dosagem muito grande, né? E o erro de dosagem muito grande é tipo, derrubou o frasco e o cachorro ou o gato lambeu o frasco do medicamento e tomou muita dose. Porque se você deixar escorrer mais do que deve do conta-gotas, ainda assim, no geral, o que vai acontecer é o cachorro dormir, né? Ou o gato dormir por muito tempo, tem continência urinária, pode acontecer. Mas a gente tem casos de intoxicação, principalmente quando a gente pensa em intoxicação com planta fresca, ou a paranga do tutor que estava de bobeira lá, do tutor que usa de forma recreativa e deixou de bobeira. Por quê? Porque o princípio ativo que está na planta, que não está queimada, que não passou pelo processo de aumento de temperatura e de descarboxilação, né? Você tem o princípio ali carboxilado, ele é muito mais tóxico, né? E isso piora quando a gente... Isso é ruim na planta, no prensado ali, né? Na maconha que já foi seca, mas é pior ainda quando a gente pensa em planta fresca, né? Então, é muito importante, por exemplo, tutores que tenham habeas corpus para plantar para si, por exemplo, e tem um pezinho lá de maconha no fundo do quintal dele, que ele não deixa o cachorro dele chegar perto, porque tem cachorro que come planta, tem gato que come planta, e se ele comer a planta fresca, ele pode ter uma intoxicação muito séria. No ser humano, é praticamente impossível você ter uma overdose por maconha, porque a quantidade de princípio que você precisa ingerir ou inalar, né, de forma fumada, é imensa, né? Então, a pessoa poderia ter uma intoxicação por monóxido de carbono, né, uma hipóxia, mas não pelo princípio. Por quê? Porque o ser humano não tem receptor em tronco cerebral. Já os cães e os gatos, eles têm. Então, o cão e o gato, eles podem fazer parada cardíaca, parada respiratória quando estão intoxicados. Então, assim, é um medicamento que a gente precisa ter cuidado. E quando a gente pensa que a gente está cada dia mais aumentando a regulamentação e cada vez mais a gente vai ter esse medicamento na casa dos tutores, e como eu disse, principalmente quando a gente pensa num tutor que ele vai plantar para si, por exemplo, a gente precisa tomar muito cuidado. Nos Estados Unidos, por exemplo, com a regulamentação e o aumento do consumo de edibles, né, que são as formulações comestíveis, seja farmacêuticas, seja recreativas, né, ou de uso social, como a gente prefere chamar, aumentou muito o número de pacientes intoxicados, né? E muitas vezes essas intoxicações não eram pelo princípio, era, por exemplo, brownie com maconha, né? Brownie com cannabis, e aí o paciente está intoxicado pelo chocolate, não pelo princípio, né? Então, assim, a xilitol, uma uva passa, que pode ter ali na formulação, nos ingredientes, então isso tem acontecido, tem aumentado o número de intoxicações, então a gente precisa tomar cuidado, mas intoxicação medicamentosa é uma coisa quase inexistente, assim, precisa ter um acidente muito grande para acontecer. Bem interessante você trazer essas informações, porque é aquela questão, né? Eu acho que, como é uma área que está em ascensão, ainda falta muita informação e muitas vezes isso não é divulgado de forma técnica para um grupo restrito de pessoas.
Então, provavelmente, só alguém que tem o animal em tratamento ou que busca um curso gratuito, como esse que você citou, é que vai ter acesso a esse tipo de informação, que é super importante, né? Eu acho muito interessante, Thaís, que no começo, quando eu comecei a atender, eram sempre tutores que vinham, eram pessoas mais jovens, com a cabeça mais aberta, que muitas vezes já tinham usado maconha de forma social, né, e sabiam que não era o monstro que se pintou, e que buscavam a terapia porque já tinham lido alguma coisa e alguém falou, e o cachorro está naquela situação, o gato está naquela situação, e lembrou disso. E ao longo do tempo, né, eu tenho recebido senhorinhas, né, que resolvem que vão transpor aquele preconceito porque o fulano falou e eu sei de tal colega, do neto da minha amiga que tratou o cachorro e o cachorro ficou bem. Então, assim, eu acho que é muito, muito interessante quando a gente transpõe essa barreira, né, do preconceito e consegue trazer isso de forma mais ampla e não primeiro, restrito a um meio social muito marginalizado em muitas situações, né, como é o caso dos usuários sociais de cannabis, e a gente amplifica isso e traz uma outra perspectiva, né, da planta e do cenário médico, inclusive das questões de proibição e regulamentação. Eu acho que é muito importante a gente transpor essas barreiras. Com certeza. E aí, Rê, foi o que você comentou, né? A gente tem um sistema endocannabinoide, né? A gente tem receptores para essas substâncias no organismo de forma natural, né? Sem precisar ali de nenhum contato prévio. E aí, os estudos que são feitos nessa área focam muito nessa questão relacionada a controle de dor, a pacientes oncológicos, às vezes questões relacionadas a comportamento. Tem alguma outra área que você percebe que isso está se expandindo e que talvez as pessoas ainda não tenham dado tanta atenção? Olha, a gente tem aplicações muito interessantes na área de neurologia, seja para auxílio do controle de convulsões, né? Diminuição da frequência, diminuição da gravidade das convulsões, do pós-crise, né? A gente tem uma resposta muito interessante. E para as degenerações neurológicas, como eu disse, para a síndrome de disfunção cognitiva, é muito interessante porque ela age da mesma forma que no Alzheimer, né? Com deposição de substância beta-amiloide, radicais superóxidos e o sistema endocannabinoide. Quando ele está funcionando de forma adequada, ele tende a fazer uma limpeza dessas regiões ali que estão sendo afetadas e a modulação inflamatória. Então, a neuropreservação que a gente tem com o tratamento com cannabis é muito interessante. O que acontece? Deixa eu só ser um pouquinho técnica aqui para a gente entender por que a cannabis age desse jeito, não é milagre, não é mágica, né? O sistema endocannabinoide, como você disse, né, é um sistema que todo mundo tem. A gente tem, o cachorro tem, o gato tem. Até hoje, das espécies que foram pesquisadas, só os insetos que não apresentam, apesar de que as abelhas apresentam um sistema endocannabinoide rudimentar. E o sistema endocannabinoide, ele basicamente é um sistema de modulação entre os sistemas orgânicos, né? A tendência do sistema endocannabinoide, quando a gente tem uma patologia, uma região afetada, uma lesão em determinado sistema, é aumentar a expressão de receptores naquele sistema. Quando ele aumenta a expressão de receptores naquela região ali de interesse, ele vai automaticamente aumentar a produção de endocannabinoides, porque os endocannabinoides, eles são neurotransmissores que eles são produzidos de forma retrógrada, né? Então, eles são produzidos a partir do neurônio pós-sináptico. Então, a demanda do receptor é que vai ditar a produção de endocannabinoides num organismo funcionando de forma adequada, né? Quando a gente tem patologias em que o sistema não consegue se autorregular, você vai ter um aumento de expressão de receptor sem que o organismo consiga produzir adequadamente esses endocannabinoides para ocuparem esses receptores, né? Então, eles vão ficar ali demandando, mas eles não vão ter essa demanda atendida. Quando a gente entra com tratamento, os fitocannabinoides, que são os canabinoides produzidos pela cannabis, eles vão ocupar esses receptores porque eles são biocompatíveis com esses receptores, né? Então, essa demanda vai ser atendida e é por isso que a gente regula esse sistema, né? Eles são neurotransmissores que eles agem localmente, mas eles são espalhados por todo o organismo, né?
alguns órgãos e alguns tecidos, alguns sistemas vão ter uma expressão maior de CB1, outros vão ter expressão maior de CB2, outros vão ter expressão equilibrada, e aí disso vai depender o sistema que a gente está tratando, né? Dependendo do tipo de expressão de receptor, a gente vai utilizar um medicamento que se adapte mais a receptores CB1 ou CB2, e isso vai ditar a evolução do tratamento. E é por isso que a gente consegue uma resposta. Você trata com cannabis, ele tem um problema neurológico, você trata com cannabis. Ele tem um problema osteoarticular ali no joelho, você está tratando com cannabis. É panaceia? Não, não é. É porque a gente tem receptor no organismo inteiro. Você vai ter expressão de receptor. Quanto maior a lesão for, maior vai ser a expressão e maior vai ser a demanda. Então, é por isso que ela funciona, né? Então, essa questão neurológica. Outro ponto muito interessante que eu acho que tem um mundo inteiro a ser explorado são as doenças autoimunes, né? A gente sabe que o sistema endocannabinoide, ele regula as funções, as respostas imunes, então o sistema imunológico desregulado, ele vai trazer, né? A gente vai ter prejuízo para esse paciente, a gente consegue um controle muito interessante com cannabis, só que qual que é a questão? A gente precisa ter mais pesquisa nas áreas, não adianta a gente só ter relato de dentro da clínica, é muito interessante as respostas que a gente tem de dentro da clínica, né? Mas a gente precisa ter embasamento, e para isso a gente precisa ter estímulo à pesquisa. E quando a gente pensa que a cannabis foi uma planta que ela foi demonizada durante quase 50 anos, né? E que a gente tem uma retomada das pesquisas de 15 anos, 10 anos, e quando a gente fala dessa mais intensamente dos últimos 5 anos, né? A gente vê que a gente está engatinhando. Então, mesmo na medicina humana, ainda tem muita coisa a ser explorada, muitas áreas a serem exploradas. Na medicina veterinária não é diferente. Eu sou da farmacologia, a gente sabe qual é a demanda que a gente tem de estudo em espécie-alvo, a gente tem pouquíssimos estudos clínicos em espécie-alvo, a gente tem muita coisa que é extrapolada de ensaio clínico em animal de laboratório, em roedor e ensaios clínicos que são feitos na espécie humana, mas a gente tem pouca coisa, né, em espécie-alvo na veterinária. Então, a gente precisa expandir isso. É imprescindível que a gente expanda a pesquisa na área, para a gente poder ter embasamento técnico para dentro da clínica. Eu estou muito feliz porque, na verdade, acho que esse é o primeiro papo que a gente fala de forma bem técnica sobre um assunto específico, porque, em geral, a gente faz uma abordagem muito focada na carreira, nas escolhas que a pessoa fez, como ela chegou, e eu acho que é interessante porque, sendo uma área em ascensão, como já foi falado umas 45 vezes mais ou menos, a gente tem ainda muita dúvida, né, e muitas questões também relacionadas a crenças limitantes, digamos assim, e a falta de embasamento clínico, às vezes, é uma questão que desencoraja, não de embasamento clínico, mas eu digo assim, de pesquisas que provem por A mais B, por dados estatísticos, em espécies-alvo, que realmente você pode aplicar. Então, provavelmente, é algo que limita também a gente ter mais médicos veterinários integrando essa área e desenvolvendo ali aqueles chamados da prática diária de, isso aqui precisa ser melhor avaliado, Nesse eu tive uma resposta bacana, no outro não muito, eu não entendi por quê, o que será que está acontecendo? Então, a gente precisa realmente dessa expansão, né? E é bem bacana porque eu acho que a gente tem um público de médicos veterinários que assiste o canal, né? Às vezes estudantes, pessoas que estão procurando uma área de afinidade e que podem, às vezes, ter essas dúvidas mais técnicas, né? Que a gente acaba, às vezes, precisando pesquisar ali uma palestra, né? Algo que aborde o assunto para poder esclarecer. Então, estou achando maravilhoso, estou muito feliz com esse convite. A gente está dando uma desviada no tema, mas é que justamente por ser uma área em ascensão, eu acho que é importante a gente trazer isso de forma que as pessoas compreendam que não é um assunto simples, é um assunto que, de fato, precisa de profissionais na área e a gente precisa de corpo técnico aqui para auxiliar a gente. É muito importante isso. Exatamente, e é uma jornada, né? Na realidade, você começa com interesse pela área, você vem desenvolvendo muitas vezes, e isso já aconteceu em outros papos, né? A gente tem médicos veterinários que vieram, por exemplo, com uma história de o meu cachorro teve um problema, ou o cachorro da minha mãe, ou às vezes alguém da família, algum humano da família teve alguma questão de saúde que fez com que a pessoa se conectasse a uma determinada área, e a partir daí surge o interesse de estudo, e aí a necessidade, né? O desejo de se desenvolver dentro daquele tipo de atuação específica, e a partir daí, às vezes, a pessoa deslancha em um ramo da carreira que ela nunca tinha nem considerado. Então, acho que isso é muito bacana, porque às vezes a gente acha que é lá na graduação, quando você está no primeiro período, que você tem que, sei lá, nascer sabendo em que área da veterinária que você quer atuar.
E aí, eu fui provavelmente... grandes animais, né, Thaís? Quando você era residente. E hoje em dia, Exatamente. meu mestrado, inclusive, foi com cavalo, né? Apesar, eu sempre fui da farmacologia, eu sou muito feliz em estar na terapêutica hoje, porque eu sempre fui da farmacologia e poder atuar com terapêutica dentro da clínica, para mim, é sensacional. Então, assim, eu acho que é muito, muito legal a gente experimentar muita coisa quando a gente está na graduação, né? A gente fazer estágio em várias áreas, conhecer várias áreas. Eu era apaixonada por cavalo, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com cavalo o resto da minha vida, e não foi o que aconteceu, né? E, na verdade, cannabis veio para a minha vida de uma forma muito diferente, porque eu tinha muito interesse, porque eu conheci o caso, um caso aqui do Brasil, da Anne, né? Que é uma menininha que ela tinha múltiplas convulsões, ela tinha uma série de problemas e que a mãe trazia medicamento de fora, ela virou até um documentário, e por causa desse caso da Anne, que a gente conheceu por acaso, a gente se interessou, eu me interessei pelos movimentos de regulamentação, acompanhei muito a SUG, acho que foi em 2012, que foi a que trouxe a RDC de 2013, que regulamentou a utilização de cannabis no Brasil. Então, foi muito como curiosa, assim, e por uma questão muito desse interesse que eu tive pelo caso específico, né, que eu acompanhei. E aí, depois, me interessei como eu trabalhava no laboratório de farmacologia, quando eu acabei meu mestrado, eu pensei de repente, trazer isso. O pessoal trabalhava com fitoterapia no laboratório, achei que seria interessante trazer, não foi acolhido, ok, foi uma ideia que ficou ali guardadinha, mas eu sempre me interessei. E é justamente isso, eu despertei de fato, né? Eu acordei de novo para essa especialidade, para essa área, quando meu cachorro precisou, e para mim pareceu muito, muito, muito óbvio que era o melhor caminho a seguir para ele, né? E aí, quando eu saí da consulta com o oncologista, ela me deu de 2 a 4 meses de expectativa de vida para o meu cachorro, para ele ter uma recidiva, e ele viveu 2 anos, e viveu por 2 anos. Ele correu, brincou, comeu, buscou bolinha, né? Então, isso para mim, essa experiência que eu tive com ele, desde o começo, assim, na primeira semana que ele começou a se tratar, e aí depois minha cachorra, que tinha uma série de problemas ortopédicos, começou a fazer tratamento, começou a melhorar, ela não descia escada, começou a tentar descer escada. Eu falei, não, eu preciso fazer isso, eu também preciso oferecer isso para outros pacientes, né? A gente precisa difundir isso. Eu não posso ter que esperar, porque esse veterinário que atendeu meu cachorro era de São Paulo, né? Eu estou no interior eu estou no interior aqui de São Paulo. Eu falei, a gente precisa ter mais profissionais e eu quero trabalhar com isso também. Então, é justamente isso. Às vezes é um gatilho que acontece na vida da gente que vai despertar a gente para uma área que, às vezes, ou você era só uma curiosa, ou você era só uma entusiasta, ou nem tinha parado para pensar. Então, assim, essas coisas vão acontecendo de fato. É muito interessante. E é isso, né, Rê? Eu acho que a gente precisa estar de olhos abertos, né, para perceber os movimentos que acontecem e essas demandas que surgem, porque às vezes você já entra ali, né, em um novo movimento que tem dentro da profissão, que é de médicos veterinários que estão buscando isso enquanto uma área específica de atuação, que tem uma série de indicações diferentes, que acaba trabalhando em conjunto com clínicos, oncologistas, paliativistas, enfim. E a gente ainda tem o potencial disso se espalhar para mais áreas, né? Então, a gente precisa realmente ter essa atenção, porque, às vezes, o fato de ser uma área em ascensão vai ser exatamente a oportunidade que você tem de se inserir no mercado de forma bem mais precoce do que se você resolver ser, sei lá, oftalmologista, num lugar que tem 845 oftalmologistas atuando. Né? E uma coisa não subtrai da outra. Quando a gente estava na graduação, há um tempinho atrás, né, não faz muito tempo assim, a gente já tinha muitos especialistas, né? Mas eu lembro dos nossos professores, dos meus professores, falando a respeito de quando eles estavam na faculdade e você não tinha especialidade de nada. Quem começou com especialidade despontou, né? E é justamente isso, sempre que aparece uma área nova, quem está ali na frente, quem está ali no começo, vai ter mais oportunidades, né? É o que eu falei, o universo da cannabis ainda o universo técnico da cannabis ainda é um universo pequeno, então meio que todo mundo se conhece ou conhece alguém que conhece alguém, e aí a gente consegue fazer um networking ali muito interessante que pode te abrir muitas portas profissionais, né? Seja uma clínica aí que você vai atender, seja um grupo de estudo que você vai participar. Então, assim, é muito interessante esse networking quando a gente tem uma carreira, né, uma especialidade
nova, né, que está despontando. Exato. E aí, Rê, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, né? Quando você escolheu a medicina veterinária, é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque tem um aspecto relacionado a uma frase que você trouxe. Muitas vezes a gente escolhe a medicina veterinária porque a gente tem dificuldade de se relacionar com pessoas e acaba transferindo isso muito para o convívio com animais. Então, quando você optou pela medicina veterinária enquanto profissão, o que você pensava em fazer? Thaís, essa é uma pergunta tão profunda, porque eu nunca optei pela medicina veterinária. Isso sempre foi uma coisa muito óbvia na minha vida. Eu sou filha de um veterinário, eu cresci nesse meio, nesse mundo. Eu morava do lado do trabalho do meu pai, então, assim, eu cresci vendo ele. Meu pai trabalhou muito pouco com cão e gato na vida dele, mas eu cresci vendo ele trabalhar com porco, rato, cavalo, boi. Então, assim, para mim era muito óbvio aquilo, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia trabalhar com grandes animais, eu sempre gostei de grandes animais, né? Eu gostava de, apesar de não ser uma menina do cavalo, eu não montava, eu não fui uma criança que tinha cavalo, eu não fui uma adolescente que tinha cavalo, como a gente sabe que muita gente do cavalo já vem desde a infância, né? Eu não era essa criança, mas eu tinha paixão por cavalo, por boi, por grandes animais, por cirurgia, eu achava lindo, só que eu não sou habilidosa, eu não tenho habilidades manuais. Então, foi muito frustrante para mim não ser uma cirurgiã, porque quando eu comecei a fazer estágio no hospital veterinário, eu fui fazer estágio na enfermagem da cirurgia, porque eu queria estar no centro cirúrgico. Meu doutorado é dentro do centro cirúrgico, mas eu faço a parte farmacológica, né? Eu gosto muito do centro cirúrgico, mas eu não tenho habilidade manual. Então, assim, eu não tenho a paciência e a destreza manual que uma cirurgia requer. E por um ponto foi frustrante. E quando eu vi que aquilo lá não era minha praia exatamente, eu fiquei muito perdida, né? E eu fiz farmacologia na faculdade, gostava de farmacologia, mas eu não fui uma sumidade em farmacologia, né? Eu fui bem, mas não foi uma paixão. E quando veio a terapêutica, eu fui estudar farmacologia tudo de novo, porque eu fiquei encantada pela terapêutica. E aí, quando eu fui fazer mestrado, eu fui fazer mestrado em farmacologia. Então, assim, a paixão veio no meio do caminho, sabe? Eu achava que ia ser outra coisa. Eu não... E aí, daí veio. E por isso que eu falo, é muito feliz para mim hoje estar dentro da clínica trabalhando com terapêutica, porque a terapêutica foi a primeira. Depois da minha decepção, né, da minha frustração com a cirurgia, a terapêutica foi a primeira coisa que fez meu olho brilhar de novo, sabe? Então, assim, é justamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente virar a esquina. Mas é isso, eu acho que a gente tem que estar aberto para outras áreas, para outras paixões dentro da nossa profissão, que é tão ampla, tem tanta coisa para a gente fazer. Eu nunca fui a pessoa que não gosta de gente, eu gosto de gente, eu adoro conviver com as pessoas, eu adoro conversar, eu não sou antissocial. Então, assim, eu gosto muito de estar com os tutores, eu gosto muito de escutar o que os tutores têm para dizer, acolher aquela família que muitas vezes eu trabalho com pacientes que eles estão em estágio terminal. Às vezes aquele paciente é o amor daquela família, um casal que não tem filhos, uma pessoa que é ele o cachorro, né? Então, assim, que o companheiro que viveu a vida inteira, eu tenho pacientes de 18 anos, 17 anos, então aquelas pessoas, quando elas chegam no consultório, elas estão muito sofridas, elas estão muito mexidas, e que aquele paciente está indo embora, né? E eu tive uma paciente que ela veio a óbito há uns 10 dias, mais ou menos, e na semana que ela morreu, ela tinha sido internada, ela saiu da internação, e aí a tutora falou assim, você acredita que ela saiu da internação e ela quis correr atrás de um pombo? Eu falei, o que você fez? Ela falou, eu deixei, podia? Eu falei, podia, porque ela é um paciente terminal, ela adora correr atrás do pombo, a gente tem que deixar aquele paciente fazer o que ele quer. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que a minha área é uma área que necessita muito humanização, né? Quando a gente trabalha com pacientes terminais, quando a gente trabalha com pacientes que estão em estados muito críticos, muito debilitados, a gente tem que pensar que aquele paciente está passando por isso e aquela família também está passando por isso, né? Então, a gente não pode gostar só do bicho, a gente tem que gostar da família também. E eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar com famílias que realmente estão muito dispostas a tratar aquele animal, né? Porque uma família que busca um tratamento paliativo, um cuidado, né, que não é um tratamento convencional,
geralmente são pessoas que eles estão com a cabeça e o coração muito aberto para aquele tratamento. Então, eu sou uma privilegiada, porque eu tenho tutores maravilhosos dos meus pacientes, eu sou muito feliz por tê-los. E é uma coisa que você não imaginava, provavelmente, naquele momento em que você estava frustrada, pensando assim, nossa, eu não tenho habilidade manual, né? Eu estou percebendo que é uma coisa que talvez eu não vá. Às vezes, ter o desejo ou conseguir... exatamente. Às vezes a gente fica naquela frustração e parece que, nossa, acabaram minhas opções, porque se a única coisa que eu vislumbrava talvez não vá dar certo, e aí? Né? Só que a veterinária oferece uma série de áreas diferentes. Eu acho que essa visão que você teve é muito bacana. Às vezes a gente tem uma disciplina lá da área básica, você fala, gente, mas eu gosto muito de anatomia. Eu gosto muito de histologia. Então é uma área para você. De repente tem alguma coisa ali dentro que você vai conseguir trazer e atuar especificamente. Então, não necessariamente você vai conseguir cumprir aquele sonho da visão social do que é o médico veterinário. É a pessoa que cuida dos animais, que ama os animais, que faz tudo pelos animais. Às vezes você vai trabalhar em uma área que você não vai ver animal, às vezes você só vai ver salsicha, né? Você vai trabalhar com alimentos. Então, e você não vai ser menos veterinário por causa disso. Exatamente. A gente tem uma profissão maravilhosa que oferece uma série de possibilidades diferentes. E essa questão relacional que você falou também é muito importante. Então, já não era uma dificuldade para você lidar com pessoas, e você acabou também, por isso, talvez, né, se inserindo em uma área em que o contato com o tutor é muito próximo, e que você precisa ter essa visão de que existe o envolvimento da família inteira. São vários componentes, não é só aquele indivíduo, aquele cão, aquele gato. A gente tem a família que está por trás, né, e todo o estresse, todas as questões relacionadas. Então, isso é super importante. É muito importante a gente olhar para aquela família como um todo e não só para o paciente, né? Por exemplo, uma família que o paciente... É muito comum um paciente geriátrico com disfunção neurológica fazer inversão de ciclo sono e vigília, né? O paciente, ele passa o dia inteiro prostrado e à noite ele late, chora e se perde pela casa, faz xixi, faz cocô fora de lugar, e aquela família está exausta. Aquela família passa a noite inteira acordada com aquele cachorro e durante o dia eles têm que trabalhar. Então, assim, a gente tem que olhar para aquela família e para aquele caso. A gente tem um paciente oncológico que a família já gastou horrores naquele tratamento para tentar oferecer qualidade de vida para aquele paciente. Tem questões financeiras, questões emocionais, desgastes pessoais. Às vezes aquilo lá é o animal de apoio emocional daquele tutor. Então, assim, é isso, a gente tem que olhar para aquela família e não só para o paciente. Isso de uma forma geral, né? Quando a gente está trabalhando na clínica, mas eu acho que quando a gente trabalha com pacientes terminais, com pacientes críticos, isso é mais importante ainda. Você gostaria de deixar alguma mensagem final para o pessoal que tem a vontade de ser médico veterinário ou já está na graduação? A primeira coisa que eu vou dizer é procure estudar, procure ler a respeito, né? Conhecer as associações, conhecer os institutos que promovem cursos, que promovem debates. Aqui no Brasil, a gente tem a SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudo em Cannabis, que é uma sociedade muito interessante, a qual eu sou filiada. Tem a Rede Cannabis, que é a da Colômbia, que tem o braço no Brasil. Existem uma série de associações canábicas, né, que vocês podem, desde seguir no Instagram, até se afiliarem de fato, que produzem conteúdo muito interessante, para, se você quer, como curioso, começar conhecer um pouquinho mais a área. Então, assim, a minha dica é essa: fique perto de quem está produzindo conteúdo de valor, conteúdo de qualidade na área. E você vai conseguir isso nos institutos e associações que trabalham com cannabis, né? Faça network, converse com as pessoas, é o que eu disse, é um universo muito pequeno, as pessoas estão muito abertas a acolher, né, novos profissionais. Então, conversem com pessoas que são da área, entra lá no Instagram, procura no final lá dos créditos da palestra que você assistiu, o nome dos veterinários que palestraram, vai procurar e conversa com essas pessoas. Então, assim, se insira de forma conspícua na área, seja uma pessoa que se apresente para essas outras pessoas, faça networking, faça cursos, estude por conta. Eu acho que esse é o grande segredo aí para a gente conseguir se desenvolvendo dentro da área.
Maravilha, Rê, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente sabe que é vida corrida, é filho pequeno, é pós-graduação, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu fico muito feliz, né, por você ter a possibilidade de trazer esse tantão de informação que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigada. E aí a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá!